Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Tenho Cancro e Depois, um projeto editorial da SIC Notícias, em colaboração com a Liga Portuguesa contra o Cancro e a Sociedade Portuguesa de Oncologia, também com o apoio da Novartis e da Medis. Estamos aqui praticamente uma semana depois dos doentes oncológicos com doença ativa terem sido integrados na lista de doentes prioritários para a vacinação contra a Covid-19. Ora, reunimos hoje representantes das associações de doentes e também a Presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia para uma sessão em que procuramos, no fundo, responder a todas as dúvidas, prestar esclarecimentos, olhar para os critérios, para os procedimentos em torno da vacinação dos doentes com cancro. É uma sessão designada Vamos Falar e que está a ser transmitida em direto no Facebook da SIC Notícias e que conta com os contributos para a nossa conversa da doutora Ana Raimundo, Presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia, também Isabel Barbosa, Presidente da Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas, e Francisco Rodrigues, Presidente da Associação de Cancro do Rim de Portugal. Bem-vindos, muito obrigada a todos por estarem hoje connosco nesta sessão tão importante e começo, doutora Ana Raimundo, por lhe dar a palavra para fazer uma breve apresentação das ideias-chave que nos quer trazer para a sessão de hoje de esclarecimento. Muito boa tarde. E muito obrigada pelo convite para falar sobre este tema tão pertinente. Antes de falar sobre a vacinação contra o SARS-CoV-2 na doença oncológica, eu acho que é muito importante nós esclarecermos a população que, apesar de tudo, apesar de nós já sabermos algumas coisas, existem ainda algumas incertezas sobre a vacinação, sobre os resultados dessa vacinação a longo prazo, quanto tempo é que essa imunidade se mantém. Portanto, serão estudos agora e análise de dados prospectivos, que os doentes são vacinados, vão ser seguidos, esses dados vão ser colhidos, e é dessa forma que nós iremos ter dados mais concretos. No entanto, a literatura internacional e mesmo nacional, os peritos nesta área, têm chegado a consensos e a guidelines, e, portanto, é sobre isso que eu vou, no fundo, basear esta minha intervenção e as minhas respostas às questões, tentando esclarecer as dúvidas das pessoas e que são bastante pertinentes nesta fase. Depois deste preâmbulo, é importante, o primeiro ponto que eu gostava de deixar é que realmente os doentes com doença oncológica ativa têm, na verdade, um risco maior de complicações associadas à infecção pelo SARS-CoV-2 e devem ser um dos grupos considerados como prioritários para a vacinação. Claro que na primeira fase de vacinação não foram incluídos, foram sim incluídos agora nesta segunda fase, porque nós sabemos que são um grupo de risco, mas existem igualmente outros grupos de risco para desenvolvimento de complicações. Nós sabemos, por exemplo, que as doenças cardiovasculares, as doenças renais crónicas, as doenças pulmonares crónicas, são realmente também outro grupo de doenças crónicas que também aumentam a probabilidade de complicações e de mortalidade associada à infecção pelo Covid-19. E dessa forma, nós não temos também maneira de comparar os diversos grupos de risco. E, portanto, acho que este é um primeiro ponto que nós devemos ter presente. E quando não existem vacinas para todos, às vezes torna-se complicado de dizer este grupo é mais prioritário do que aquele. E depois, dentro do grupo das doenças oncológicas, e nós temos aqui um representante das doenças hematológicas, é que realmente os doentes com tumores hematológicos têm um risco especialmente alto de complicações e mortalidade. Os estudos apontam que os doentes com doenças hematológicas têm taxas de mortalidade que rondam os 37% versus os 25% para os doentes com tumores sólidos. E se formos olhar para a população em geral, a taxa de mortalidade é à volta de 2-3%. Portanto, nós vemos aqui, quando olhamos para estes números, para estas percentagens, percebemos bem de forma objetiva que estes são grupos que têm, na verdade, um maior risco de complicações e de mortalidade. E, portanto, a primeira questão é: estes doentes deverão ser uma população a vacinar com prioridade? Sim, devem ser vacinados, estes mesmo em tratamento ativo. Os estudos, como eu já disse, comparando a severidade da infecção com o Covid-19 entre a população com cancro e sem esta doença, são retrospectivos, não comparativos, mas, no entanto, demonstram, como eu já disse, com estes números, este aumento da mortalidade. No entanto, existem circunstâncias a terem aqui em conta e que nós não devemos esquecer na população oncológica.
Os doentes oncológicos com doença ativa necessitam de continuar os seus tratamentos e consultas e, consequentemente, têm de recorrer um maior número de vezes aos serviços de saúde e, portanto, com um aumento do risco de contágio. Portanto, isto do confinamento, do distanciamento social, por esta necessidade, pode não conseguir realmente cumprir da forma como realmente a população em geral. Por outro lado, tem a sua resposta imunológica comprometida pela própria doença, pelos tratamentos oncológicos, quer sejam de quimioterapia, cirurgia, radioterapia, portanto a sua resposta imunológica está deprimida. Constituem, por outro lado, uma população mais envelhecida, com maior morbilidade, com uma pior performance status, portanto com uma maior capacidade de resposta e, portanto, só por si só, também estes fatores constituem risco para uma maior complicação. E, por outro lado, temos que pensar as implicações da própria infecção na evolução da doença oncológica. Porquê? Porque a infecção pelo Covid-19 pode levar a um atraso, portanto, com consequências nefastas, como se pode compreender, no screening, no diagnóstico e no tratamento do cancro. E são todos estes fatores que condicionam realmente estas taxas de mortalidade na população oncológica, seja superior em relação à população em geral. E, na verdade, existem agora, durante o ano de 2021, já publicações, portanto, comparando, por exemplo, doentes que contraíram a infecção pelo Covid-19 e depois fazem uma comparação entre aqueles que têm uma doença oncológica ativa e os que não têm doença oncológica ativa e verificaram que aqueles que têm doença oncológica ativa têm maior taxa de mortalidade. E, por outro lado, outros estudos avaliaram, dentro do grupo dos doentes oncológicos, entre aqueles que desenvolveram a infecção pelo Covid-19 versus os que não desenvolveram a infecção pelo Covid-19, e também aqui se verificou que dentro da população oncológica, os doentes que tiveram a infecção tiveram uma maior taxa de mortalidade. Portanto, estes são algumas informações importantes. Depois outra questão, eu acho que já fui respondendo, mas todos os doentes oncológicos deverão ser vacinados com a mesma prioridade? Nós sabemos que não, porque os doentes com maior risco, tal como eu já referi, são os doentes portadores dos tumores hematológicos, o cancro do pulmão e aqueles com doença metastática versus os que estão a fazer, por exemplo, o tratamento adjuvante e que têm a sua doença mais controlada. Estes grupos que eu referi devem realmente ser considerados como os mais prioritários. Os doentes com o diagnóstico oncológico tratados há mais de um ano e sem doença ativa são doentes que já não constituem um grupo de risco e, portanto, devem ser incluídos nas regras da prioridade da população em geral. Outra das coisas que as pessoas questionam é: será que é seguro um doente a fazer tratamento oncológico fazer a vacina? Não terá maior taxa de complicações? Neste momento, todas as observações não parecem indicar que doentes oncológicos em tratamento ativo tenham maiores complicações com a vacinação. E, por outro lado, outra questão é: a vacinação é eficaz nos doentes com cancro? Bom, provavelmente sim. Na verdade, a maior parte dos peritos que têm discutido este assunto dizem que sim. Nós não temos dados robustos, porque os doentes com cancro estão subrepresentados nos ensaios clínicos da vacinação, portanto, aqueles ensaios clínicos que foram realizados com as vacinas já conhecidas da Pfizer, da AstraZeneca, etc. Todos esses ensaios clínicos não incluíram praticamente doentes com doença oncológica ativa e em tratamento, pela que a evidência está limitada. No entanto, nós podemos basear na experiência de décadas que os oncologistas e os hematologistas têm na administração de outro tipo de vacinas contra as infecções víricas, como sejam a vacina contra a gripe, a vacina contra o pneumococcus, etc. Outras vacinas que nós utilizamos, excluindo sempre, e isto é muito importante, vacinas vivas atenuadas, que neste grupo de doentes com resposta imunitária reduzida, é um risco administrar vacinas vivas atenuadas. E, portanto, aquilo que nós temos verificado ao longo destas décadas é que nós, ao vacinarmos os doentes oncológicos com estas vacinas, conseguimos protegê-los contra estas infecções, diminuir a taxa de complicações e internamentos por estas infecções e, ao mesmo tempo, continuar a prosseguir os tratamentos oncológicos. Portanto, internacionalmente, neste momento, é consensual que a eficácia e a segurança da vacinação contra o SARS-CoV-2 parece ser similar entre os doentes com e sem cancro.
embora a evidência robusta, como eu já disse, baseada em ensaios clínicos, não exista. E é algo que nós dizemos sempre também em relação à população em geral dos doentes oncológicos, também se aplica. Os potenciais benefícios da vacinação ultrapassam os potenciais riscos. Sem nunca esquecer, e este é outro fator que nós devemos ter importante, é que todos os doentes oncológicos em doença ativa devem manter o seu acompanhamento pelo seu médico assistente, oncologista, que melhor o conhece, que melhor conhece a sua doença e, portanto, devem ser acompanhados com uma vigilância ativa e monitorização de todos os efeitos adversos que possam surgir associados à vacinação e aos tratamentos oncológicos. E, portanto, estes são aqueles pontos mais importantes que eu gostaria de trazer. Claro que estou disponível para esclarecer mais uma outra questão que, portanto, os colegas queiram colocar e mesmo a população. E precisamente, doutora Ana Raimundo, já vamos dar também a palavra aos representantes das associações de doentes que estão aqui hoje connosco, mas de facto ainda fazer-lhe umas perguntinhas desenvolvendo aquilo que as ideias aqui que nos trouxe, ficaram claros os benefícios e porque é que os doentes oncológicos, sobretudo aqueles que têm a doença, naturalmente a doença ativa, devem ser inscritos nos grupos prioritários. Essa era de resto também uma reivindicação de muitas associações de doentes de cancro, de facto, nos últimos tempos, para que os doentes fossem integrados nesses grupos. Já ficou claro o porquê dessa inclusão e a necessidade de colocar os doentes com cancro nos grupos de vacinação, mas olhando para e desenvolvendo uma ideia que aqui nos trouxe, que de facto a prioridade é diferente, ou seja, há vários tipos de cancro, há vários tipos de doença. Como é que será feita daqui para a frente a priorização dentro dos grupos dos doentes oncológicos para receberem a vacina? Eu acho que realmente a evidência neste momento que nós temos, que é da observação, e como já disse, não é de ensaios clínicos, é olhar para aqueles doentes oncológicos e que desenvolveram a infecção por SARS-CoV-2, aqueles que tiveram maior taxa de complicações e de mortalidade. E aqui existem 3 grupos claros que se diferenciam, que são os tumores hematológicos. Aqui realmente a taxa de mortalidade é superior a 30% na grande maioria dos estudos. São os doentes com cancro do pulmão, sem esquecer que muitas vezes estes doentes com cancro do pulmão têm também problemas crónicos respiratórios associados e, portanto, isto também já por si só é considerado um fator de risco para complicações e para portanto, a mortalidade, um aumento da mortalidade. E depois os doentes que têm doença metastática e que estão em tratamento ativo. Porque estes são doentes claramente mais vulneráveis e que, se desenvolverem a infecção, a probabilidade de terem complicações é também grande. O que é que nós podemos dizer aqueles que são menos, portanto, os doentes com tumores sólidos em tratamento ativo serão os seguintes, sob o ponto de vista de prioridade, a serem vacinados. Os doentes que estejam a fazer, por exemplo, hormonoterapia, portanto, em que normalmente é um tipo de tratamento que não causa tanta imunossupressão, ou seja, uma diminuição da capacidade de resposta do sistema imunológico, estes são aqueles que são considerados de menor risco e, portanto, poderão passar para uma prioridade mais baixa. E os doentes já tratados, sem doença ativa, e sobretudo aqueles há mais de um ano, podem ser perfeitamente, a maior parte dos autores consideram que pode ser entrar como para a população em geral, se tiverem outros fatores de risco. E quem é que fará, doutora Ana Raimundo, essa lista, portanto, e definirá os critérios? São os próprios unidades hospitalares que seguem os doentes, que fornecendo essas listas, sinalizando os doentes prioritários? Como é que se processa aqui para a frente? Porque há muitas dúvidas dos doentes oncológicos sobre o que é que eu devo fazer. Devo ficar à espera que o meu médico me referencie e ser contactado? Devo contactar? Como é que se vai processar tudo isto? Até porque lá há grupos diferentes de prioridades. Pois, isso está dependente do que foi definido da estratégia nacional, não é verdade? Porque houve países, eu tenho conhecimento, que houve países em que os centros que tratam os doentes oncológicos, em alguns países foram-lhes fornecidas as vacinas, e as vacinas foram administradas, portanto houve uma priorização de acordo com aqueles critérios que eu fui anunciando, e foram vacinando os doentes no próprio centro oncológico.
no nosso país. Portanto, a estratégia não foi dessa forma, a estratégia foi centralizar nos centros de saúde e, portanto, os centros de saúde, se os doentes estão inscritos nesses centros de saúde, e os médicos assistentes de família normalmente conhecem a história clínica, se o doente tem doença oncológica ativa, se está ou não a fazer tratamento oncológico, vai realmente incluí-lo em grupos de prioridade, que eu não sei se as pessoas têm noção, mas online existe realmente já, portanto, um questionário para preencher, em que numa fase inicial existia apenas os critérios para incluir doentes que cumprissem os critérios da fase 1, não é? Que eram aqueles doentes com doenças cardiovasculares, os doentes com doença renal crónica e com uma clearance de creatinina, ou seja, com a função renal muito, muito afetada já, doentes com doença pulmonar crónica obstrutiva, a necessidade de oxigênio. Portanto, haviam determinados critérios na fase 1 que tinham que ser preenchidos para que os doentes fossem chamados e para serem vacinados. E serem, portanto, incluídos nas listas de vacinação. Neste momento foi já alargado para a fase 2. E na fase 2 já estão incluídos realmente os doentes oncológicos. Existem duas formas de o fazer. Ou o médico de família, que chama o doente, que inclui nessa lista e, portanto, chama o doente, ou o próprio médico oncologista tem acesso, e essa lista existe online, eu tenho incluído alguns dos meus doentes, que cumprem aqueles critérios que lá estão, que eu incluo, e depois ele recebe uma mensagem para o seu telemóvel, SMS, a dizer que está inscrito nessa lista para vacinação. Portanto, essa é outra forma, mas depois terá que aguardar ser chamado, não é? Para o centro de saúde para, portanto, ser vacinado. E já falámos também aqui um pouco sobre... Agora, mais recentemente, desculpe, como sabe, os próprios doentes já podem eles próprios inscreverem-se exatamente no portal do autoagendamento. E já falámos aqui um pouco sobre a segurança e há também alguns receios de doentes oncológicos. Estamos a falar de doentes que fazem tratamentos, muitos deles também já com muitos efeitos secundários adversos. Há riscos acrescidos para estes doentes, para quem está a fazer tratamentos como quimioterapia, radioterapia. Há contraindicações para quem faça esse tipo de tratamentos ou os doentes podem estar descansados na altura de levar a vacina? Neste momento não há nenhuma evidência que os doentes oncológicos em tratamento ativo de quimioterapia, imunoterapia, que era uma das coisas que nós tínhamos algum receio, não é? Porque a imunoterapia estimula o sistema imunológico e ao fazer a vacina havia algum receio que pudessem, por exemplo, haver os efeitos laterais autoimunos adversos, um agravamento. Neste momento sabemos que isso não acontece e já existem, portanto, mundialmente muitos doentes oncológicos vacinados e não parece haver uma maior taxa de complicações e efeitos laterais associados à vacinação dos doentes oncológicos. Os efeitos são muito semelhantes à população em geral. São efeitos que surgem, sobretudo, na administração da segunda dose, e não, na primeira não tanto, da segunda dose, surgem durante 24 a 48 horas, e são aqueles habituais, que é a dor no local da injeção da vacina, a fadiga, naquelas primeiras 24, 48 horas, o cansaço, a fadiga, as dores musculares, as dores articulares, as pessoas muitas vezes sentem quando têm uma virose são muito semelhantes, a febre que pode surgir, mais alta ou mais baixa, consoante portanto, a reação da pessoa, arrepios, dores de cabeça, portanto, estes são muito semelhantes, são efeitos laterais muito semelhantes. Ou seja, não há contraindicações para nenhum dos doentes oncológicos ou qualquer tratamento que seja feito, não há qualquer contraindicação nesse sentido? Só existe uma contraindicação, também como para a população em geral isso já acontece, se o doente tiver feito uma reação anafilática, ou seja, uma reação alérgica grave, que é quando as pessoas ficam com muito inchaço, com edema, da língua, com dificuldade respiratória. Porquê? Porque alguns dos produtos que existem, portanto, na vacina, podem eles serem causadores de reações anafiláticas e nesse caso, se tiverem tido, se os doentes, quer sejam os oncológicos, quer sejam os não oncológicos, tiverem tido reações anafiláticas, devem informar que a tiveram, estas reações alérgicas muito graves, porque isso deve ser investigado, às vezes até antes da administração da vacina, o doente deve ser orientado para uma consulta de imunoalergologia para estudar
exatamente a que é que é alérgico, se existe alguma contraindicação. Se tiver feito este tipo de reação, não é aconselhável façam as vacinas para o Covid-19, porque podem ter realmente essa reação. Elas são realmente muito, muito raras, estão descritas entre os 2,4 até aos 4,2 por milhão de administrações. Portanto, estamos a ver que as reações anafiláticas são realmente muito, muito baixinhas, mas acontecem sobretudo nas pessoas que já tiveram esses antecedentes. Portanto, essas pessoas devem estar atentas, devem alertar e, antes da administração, eventualmente fazer uma consulta de imunoalergologia. E vou passar desde já a palavra também para as dúvidas que os representantes das associações que estão hoje aqui connosco queiram colocar. Começo por Isabel Barbosa, Presidente da Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas. Isabel Barbosa, bem-vinda, esteja à vontade para colocar as suas questões e também as ideias que queira aqui nos deixar. Boa tarde, obrigada pelo convite para participar neste debate. Uma das dúvidas que os nossos doentes têm é: será o médico de saúde o médico ideal para fazer o agendamento ou o pedido da vacina, ou será o médico que o acompanha no centro de oncologia a fazer a marcação? Isso era uma pergunta que eu tinha para a doutora Ana Raimundo. Qual será o melhor médico? Porque nós temos alguns doentes em que estão desfasados. O médico do centro de saúde não está a par de todos os tratamentos seguidos pelos doentes. Qual será a melhor pessoa para fazer esse pedido de agendamento da vacinação? Doutora Ana Raimundo, quer já responder à questão aqui levantada pela Isabel? Já há um pouco falámos um bocadinho sobre isso, mas de facto estamos aqui perante uma opinião sobre quem será melhor para fazer essa avaliação e para fazer também esse agendamento. A minha opinião é um bocadinho diferente da estratégia que foi seguida, sob ponto nacionalmente, não é? Pronto, nesse aspecto. Mas em termos depois de colocar em prática, seria mais complicado, não é? Às vezes nós, sobre o ponto de vista teórico, não tenho qualquer dúvida que o médico assistente, o médico hematologista ou o médico oncologista seria a pessoa com maior capacidade para dizer: sim senhora, este doente deve fazer a vacina, fazê-lo no próprio centro. Isto porquê? Porque, embora o timing de vacinação não seja muito consensual entre os diversos peritos, existem já algumas ideias de quando é que o doente deve ser vacinado. Eu tenho tido na prática alguns problemas que os doentes dizem: olha, eu fui convocado para ser vacinado no dia X e nesse dia eu tenho administração de quimioterapia, o que é que eu faço? Isso é por exemplo, isso tem problemas que tem acontecido. E há outros doentes que fizeram o agendamento e que, por exemplo, para a semana tem quimioterapia, tem uma sessão de quimioterapia. Portanto, seria mais fácil o cruzamento também dessa informação se fosse o médico oncologista a fazer essa referenciação? Mas a referenciação não quer dizer que depois vai escolher o dia em que o doente vai ser vacinado, não é? Porque às vezes até existe dificuldade no acesso a vacinas, é quando elas chegam que os doentes são vacinados. Portanto, nesse aspecto, ou seja, entre a teoria e a prática, nós temos que compreender que às vezes existem algumas diferenças e que nós temos que ter uma certa abertura e tentar resolver as coisas da melhor forma para bem dos doentes. E o que eu costumo dizer aos doentes é: olha, se o chamarem para vacinar, se não coincidir com o dia da administração, pode fazê-lo. Isto nos tumores sólidos é mais fácil do que nos tumores hematológicos, não é? Pronto, nos tumores sólidos nós temos uma certa sequência de quimioterapia, de X em X tempo, e quando eu digo para não coincidir, porque se ocorrerem reações adversas, depois elas misturam-se e acaba por ser um pouco complicado, depois nós não sabemos se é da vacina, se é da quimioterapia, e temos algumas quimioterapias em que os doentes estão a fazerem perfusão contínua e, portanto, não aconselho que sejam naquele dia da administração. E, portanto, o que digo sempre é: olha, tente dizer que vai fazer a quimioterapia nesse dia, porque os tratamentos oncológicos, em princípio, não devem ser adiados, não devem ser muito adiados, podem ser adiados 1, 2, 3 dias, mas em princípio não devem ser adiados muitos dias, e tentar adiar depois a administração
passado 4, 5 dias após a quimioterapia, porque é um período em que realmente já não se vão misturar efeitos laterais da administração da vacina e da quimioterapia. Isso leva também a outra questão, Isabel Barbosa, que também trazia aqui dos seus doentes para colocar, que diz respeito nomeadamente aos efeitos adversos, às reações adversas que possam surgir na vacinação. Nós já temos, alguns dos doentes da associação já foram vacinados por causa da idade, critério da idade. E alguns tiveram efeitos adversos que a doutora Ana Raimundo descreveu. A quem é que eles não sabem a quem é que vão de reportar. São de reportar ao médico de família ou ao médico do centro hospitalar que os está a tratar. Portanto, essa é uma dúvida que existe. Estou com temperatura por 2 dias, por exemplo, nós já tivemos doentes. Ou seja, se deverá fazer como qualquer outra pessoa que leva a vacina contra a Covid-19, ou se deve, como é um doente específico, doente oncológico, ir à instituição, ao centro hospitalar onde está a ser tratado. Sim, ou telefonar para o centro, ou para o Serviço Nacional, ou para o SNS. Muito bem, doutora Ana Raimundo, quer responder? Consegue esclarecer aqui esta dúvida? Sim, eu mais uma vez acho que está a trabalho, mas acho que deve reportar aos dois. Deve reportar ao médico do centro de saúde, a dizer eu fui vacinado e aconteceu isto assim assim, e deve dizer também ao seu médico oncologista ou hematologista, aconteceu isto assim assim. Até porque existe um período durante a quimioterapia, que os doentes também sabem, e que se chama NADIR. O NADIR é o período em que, após a administração de quimioterapia, as defesas estão mais baixas. Estão mesmo baixas. Bom, é aquele período em que nem sempre acontece, mas é em que a probabilidade, normalmente, nos tumores sólidos, é entre o 8º e 10º dia depois de fazer a quimioterapia, na maior parte dos tratamentos, mas nem sempre, em que existe uma baixa das defesas. Se diz que há a baixa dos neutrófilos. E neste NADIR, se surgir febre, se nós fizermos a administração da vacina neste período, não sabemos se a febre é um efeito lateral da vacina ou, por exemplo, aquilo que nós chamamos uma neutropenia febril, se tivermos neutrófilos baixos. E, portanto, a pessoa melhor para distinguir é realmente o seu médico, o oncologista ou hematologista. Portanto, eu acho, pode não ser uma neutropenia febril, pode ser só uma reação da vacina, mas a pessoa, se calhar, melhor para avaliar esta situação e orientar a situação clínica e avaliar a gravidade, será realmente o médico, o oncologista. Portanto, eu acho que neste caso deve reportar aos dois, ao centro de saúde e ao centro onde é seguido. Bem, Isabel Barbosa, tem mais alguma questão que queira colocar? Em relação aos transplantados, da norma que saiu da DGS, recomenda-se que a vacinação seja ao fim de 6 meses, quando na norma europeia, muitas sociedades europeias, a Sociedade Europeia de Transplantes, recomenda ao fim de 3 meses. E os doentes autotransplantados, com linfoma e mielomas, por exemplo, transplantados, estão um bocado apreensivos por ter de esperar 6 meses em vez dos 3 meses que foram sugeridos pela Sociedade Europeia de Transplantação. O que é que se pode fazer? Esperar, pedir para modificar a norma. E também perceber qual é que é a razão, não é, deste timing dos 6 meses, quando entra em contradição com algumas normas europeias. Sim. Doutora Ana Raimundo. Bom, eu aqui gostava de dizer que eu não sou realmente hematologista, trato tumores sólidos, mas estive realmente a ler os consensos dos diversos peritos, quer americanos, quer europeus, que discutiram acerca do timing da vacinação dos doentes que fazem, portanto, ou transplantes, ou CAR T-cells, ou outros tratamentos que fazem realmente uma diminuição da capacidade de resposta T, das células T. E, portanto, porquê? Porque o que se diz é que quando se baixam muito as células T, e as células T são aqueles linfócitos T que melhor nos defendem das infecções víricas, nós damos a vacina e ela não será eficaz, não é? E, portanto, a probabilidade de resposta de estímulo ao sistema imune é tão baixa que provavelmente não será eficaz, e eles então aconselham
período mínimo de 3 meses e alguns peritos hematologistas dizem 3 meses é pouco, se calhar é melhor 6 meses. E depois os americanos, que são realmente às vezes tentam ser um bocadinho mais abrangentes e não tão restritivos, dizem naquelas áreas em que a incidência da infecção por Covid é muito alta, em que está a haver uma alta transmissão da doença, se calhar é melhor não esperar os 6 meses e fazer aos 3 meses. Mas se a pessoa viver numa área em que a transmissão, a incidência do Covid é mais baixa, se calhar é melhor esperar os 6 meses, porque a resposta imunológica do doente à vacina, nessa altura, vai ser superior e ele vai beneficiar mais da vacina. E, portanto, entre os 3 e os 6 meses, existe aqui alguma discrepância de opiniões, o mínimo 3 meses, isso é consensual, alguns tendem mais a nível europeu, e os peritos que contribuíram para o documento que saiu da DGS hematologistas defenderam os 6 meses, e portanto, e por isso é que ficou, mas eu acho que se realmente a incidência já foi, neste momento estamos bem, não é? Mas já tivemos uma incidência muito alta e, portanto, nessa altura, se calhar em determinadas circunstâncias será de discutir se não será melhor baixar. Neste momento estamos com uma incidência baixa, se calhar os 6 meses será mais adequado. Eu acho que também devemos adequar um bocadinho a resposta. Adequar conforme a pandemia avance. Exatamente. E passo então também a palavra ao Francisco Rodrigues, presidente da Associação Cancro do Rim Portugal. Bem-vindo, Francisco, também, e passo-lhe a palavra para colocar também as suas questões à doutora Ana Raimundo para tentarmos esclarecê-las. Francisco, não estamos a ouvi-lo, tem que ligar, se calhar tem o seu microfone desligado, tem que o ligar, por favor. Agora sim. Agora sim. Portanto, boa tarde e muito obrigado por terem convidado a ACRI para este debate. Eu vou aqui falar um bocadinho na primeira pessoa. Eu sou doente de cancro de rim avançado e metastásico e fui vacinado ontem. E, felizmente, já passou 24 horas e não tive qualquer efeito. Eu tentei, junto do meu médico de família, fazer o agendamento e ele não conseguiu fazer. Não sei porquê. Portanto, quando aqui se falava, a doutora Ana Raimundo dava a hipótese de ser um médico de família, no meu caso ele não conseguiu. E de facto foi a minha médica oncologista que me fez o agendamento. E pronto, e foi, não sei se isto está a acontecer com todas as pessoas, se não, mas pelo menos parece ser mais fácil os nossos médicos oncologistas fazerem o agendamento. A primeira pergunta que eu tinha aqui para fazer já foi respondida, que era no que respeita à imunoterapia. Muitos de nós estamos a fazer tratamentos de imunoterapia e havia até da parte dos médicos seguidores algumas reticências sobre se deviam levar a vacina ou não. Penso que a doutora Ana Raimundo já respondeu à questão e, portanto, já está resolvido. Outra questão que eu quero pôr é bastante polémica, que é assim, sendo os doentes oncológicos, os doentes de tanto risco, como a doutora Ana Raimundo frisou e muito bem, em todas as suas vertentes, porque é que professores, empregados de jardins de infância, para já não falar nos casos de prevaricação, digamos assim, de empregados de centros de saúde, até os contabilistas foram vacinados, pronto, tanta gente que passou à frente dos doentes de risco. Porquê isto acontecer? Se alguém tem alguma resposta para isto, é uma das minhas questões que eu acho que têm que ser levadas aqui, porque, embora já façam parte do passado, porque neste momento as coisas já estão melhores e já estamos a ser encaminhados para a vacina, o facto é que isto aconteceu e eu penso que não devia ter acontecido. Todos sabemos que há pressões políticas, que há sindicatos, que há uma série de coisas que têm influência e não deviam ter. Mas pronto, esta é uma das questões, não sei se... E Francisco, e de facto essa tem sido também uma das questões que temos debatido e felizmente, lá está como referiu, felizmente os doentes oncológicos já estão a começar a ser vacinados. Era de resto uma discussão que também mantivemos aqui com os especialistas que fazem parte do projeto e que têm contribuído para o Tenho Cancro. E depois a doutora Ana Raimundo quer acrescentar alguma informação e tentando responder também aqui ao repto e também um pouco ao protesto que o Francisco Rodrigues nos traz hoje.
Não é uma pergunta muito fácil de responder, claro, e claro que todos nós sabemos que a comunicação social divulgou alguns casos de pessoas que foram vacinadas e que, se calhar, não cumpriam os critérios para serem vacinadas durante a fase 1, não é? Algumas das pessoas que na fase 1 foram vacinadas, nós sabemos que o principal fator de risco associado à morte, mais do que até propriamente a doença oncológica, a doença cardiovascular controlada, é a idade. É a idade. Esse é o principal fator de risco, sobretudo naquelas pessoas com mais de 75 anos. Se realmente contraírem a infecção pelo Covid-19, são pessoas muito suscetíveis a virem a desenvolver, numa percentagem significativa dos casos, complicações e morrerem da doença. E, portanto, eu acho que esse deveria ter sido o grande fator, a idade. E depois foi, na fase 1, passou a ser a idade, numa fase inicial não passou, e passou a ser também as pessoas que contactavam com as pessoas de idade, porque vacinar as pessoas que rodeiam e que tratam as pessoas de idade, não são autónomas, não são independentes, portanto, vacinaram também essas pessoas mesmo quando elas não eram, não cumpriam nenhum dos fatores. E aí eu estou de acordo que as vacinem, assim como acho que se um doente oncológico é vacinado, as pessoas que vivem consigo, mesmo que não cumpram os riscos, também deviam ser vacinadas. E a maior parte dos peritos aconselham que assim seja. As pessoas que lidam diariamente com essa pessoa, que vivem ou que cuidam dessa pessoa, devem ser vacinadas também. Portanto, eu penso que na fase 1 aconteceu essa circunstância que tem a ver com os contactos, não é, dessas pessoas de risco. Portanto, vaciná-las só a elas não bastava, era importante também vacinar quem cuidava delas. Depois, por exemplo, o caso dos professores, eu acho que foram já na segunda fase, não é? Foram já na segunda fase, e tem a ver um bocado com o contexto epidemiológico e com as condições, as condições de escolas e com outros, ou seja, isto é extraordinário. Quando existe limitação de vacinas, às vezes tem que se fazer escolhas, e as escolhas às vezes não são as melhores, mas têm que ser feitas, e às vezes quando a pessoa fala a posteriori, às vezes é fácil de criticar e dizer não se devia. Às vezes também se vai aprendendo ao longo do caminho, ao longo do processo. Eu não estou a desculpar ninguém, mas tento compreender um bocadinho quando existe. As vacinas são um bem muito importante, e quando é limitado este bem tão importante e é limitado, escolher a quem se vai dar e a quem não se vai dar não é realmente uma decisão fácil, e portanto aqui eu não tenho propriamente uma resposta, mas acredito que as pessoas que escolheram e que o tenham feito de boa fé, muito honestamente, acho que o fizeram. Agora, houve pessoas que realmente utilizaram esta boa fé e passaram à frente de pessoas que não deviam ter passado, isso é verdade. Isso, sem dúvida. E espero que sejam responsabilizadas por isso. E já estamos mesmo quase a terminar, Francisco. Tem mais alguma questão que queira colocar? Respondidas pela doutora Ana Raimundo, as questões que eu tive. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada pelas questões que Francisco Rodrigues e a Isabel Barbosa nos trouxeram também para esta conversa. Eu agradeço à doutora Ana Raimundo por todas as explicações e todos os esclarecimentos que também nos veio aqui trazer, e pela disponibilidade para responder às questões que muitos doentes oncológicos estão a sentir nesta altura. Muito obrigada aos três por terem estado connosco. Obrigada também a quem nos acompanhou. Esperemos que esta discussão tenha sido esclarecedora e que tenha respondido a muitas das questões que são levantadas pelos doentes oncológicos que são agora e que começam agora a ser, pelo menos aqueles que têm doença ativa, a ser vacinados contra a Covid-19. Já sabe que continua a seguir o projeto Tenho Cancro e depois no Facebook e também no site da SIC Notícias. Veremos-nos em breve para mais uma discussão. Obrigada, boa tarde e bom fim de semana.